Para fazer a demonstração, eu vou utilizar aí um projeto qualquer. Então aí é possível aí observar a caixa do modelo, né, previamente configurada com ponto de origem, o número e as dimensões aí dos blocos em relação às linhas, colunas e níveis. Então essa aí é a representação do modelo de blocos do projeto em questão. A gente pode perceber na parte superior da tela uma nova barra de ferramentas e aí no canto esquerdo dois novos quadros. No quadro superior estão todos os arquivos contidos no diretório do projeto. Então estão aqui todos os arquivos de superfície, de frente de lavra, de geotecnia, de tipologia e os polígonos. O quadro de baixo ele lista, né, os arquivos carregados na tela. No momento não há nenhum arquivo carregado. Então para fazer isso basta um duplo clique no arquivo desejado e ele será carregado aí na tela, assim como incluído aqui nessa lista inferior. Essa caixa à esquerda indica se o objeto, né, está visível ou não. Então, se a gente está visível, ele continua carregado, né, na memória do sistema, ele apenas não está visível na tela. Então a gente pode aqui voltar, né, com o arquivo. Eu posso carregar vários arquivos, inclusive ao mesmo tempo. Então basta selecioná-los, clicar com o botão direito e o comando Open. Então o GeoPitch aí carrega todos os arquivos. Então aqui eu tenho 5 arquivos, né, carregados aí na tela. Vamos aqui desmarcar todos eles. Então agora não tem nenhum arquivo visível. Eu tenho aqui uma ferramenta que informando o intervalo em segundos, o GeoPitch irá mostrar aí os arquivos, né, um a um. Então, no caso aqui, 2 segundos, quando eu clico em Play, o GeoPitch exibe cada um dos arquivos durante, né, 2 segundos. Vamos aqui carregar os arquivos sfinal2 e sfinal3. É possível perceber que existem regiões onde esses dois arquivos são coincidentes. O GeoPitch carrega os arquivos na ordem que eles estão listados. Então, nesse caso, o arquivo sfinal2, que é a superfície aqui azul, ela prevalece sobre a superfície sfinal3 nas regiões em que elas são coincidentes. Se eu quiser inverter essa ordem, eu posso manipular esses dois botões aqui à esquerda. Então, no caso aqui, eu vou jogar a superfície sfinal3 para cima. Então, ela passa a prevalecer, né, sobre a superfície sfinal2 nas regiões onde elas se coincidem. Em perspectiva, que já estava aí disponível nas versões anteriores do GeoPitch. Houveram apenas pequenas modificações aí nos comandos do mouse para rotação e translação. Então, vamos aqui partir para a barra de ferramentas. Esse primeiro botão ele faz com que a visão, né, retorne para o seu estado inicial, sendo possível aí, observar toda a caixa do modelo. O segundo e o terceiro botões eles correspondem ao zoom, né, ao zoom menos e ao zoom mais, né, aproximando e
e afastando o objeto. Esses mesmos comandos podem ser realizados pelo mouse, pelo botão do meio, né, com a rodinha do mouse. Então eu tenho esse efeito aí de aproximação e afastamento. Esses 4 próximos botões realizam aí a translação, né, o pan. Então esse botão para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo. Esses mesmos comandos também podem ser realizados pelo mouse. Basta pressionar e manter pressionado os botões do meio e da direita do mouse e arrastar, né? Então você tem aí esse efeito de translação. A rotação é obtida e movimentando. A visualização 2D, ela corresponde aí a uma visão ortogonal, né, dos objetos. Então, nesse caso, eu estou tendo aí uma visão do eixo XY. Então, voltando aqui à visualização 3D, seria como se eu estivesse observando o objeto de cima, né? Seus eixos aí X e Y. Então, voltando aqui, os eixos X e Y aí dos objetos. Eu tenho mais 2 possibilidades, que seriam aí os eixos XZ, ou seja, X e Z. Voltando aqui à visualização 3D, seria uma visão a partir desse ponto do modelo. É claro que se houver uma rotação, se o modelo for rotacionado, o GeoPit vai respeitar essa rotação e sempre irá visualizar o modelo a partir desse ponto. Então, voltando aqui à visualização 2D, nós temos aí esse resultado. Temos também a visualização dos eixos YZ, Y e Z. Voltando aqui desse ponto do modelo. Então, voltando aqui para 2D, eu tenho aí as 3 possibilidades: eixo XY, aí mostrando apenas a superfície S final 1, eixo XY, eixo XZ e eixo YZ. Voltando aqui para a visualização dos eixos XY, existe uma ferramenta aí, 2 ferramentas, né, disponíveis na visualização 2D. A primeira é a observação das coordenadas relativas ao mouse. Então, aqui na barra de status é possível observar as coordenadas de onde o mouse está apontando naquele momento. Então, inclusive nesse caso, né, no caso da visualização 2D dos eixos XY, inclusive aí a elevação. Então, por exemplo, a gente se encontra ali aproximadamente na cota 785, mas à medida que a gente vai apontando aí para dentro da cava, né, a elevação vai diminuindo até atingir o fundo do pit na cota 60. A mesma ferramenta está disponível nas outras visualizações, né, em 2D, nos eixos XZ e YZ. Voltando aqui para o XY, eu tenho aqui uma ferramenta de medidas, né, de ângulos e distâncias. Então, quando eu pressiono esse botão, basta clicar e aí eu tenho uma medida embaixo aí na barra de ferramentas, uma medida de distância, né, em planta, em 3D,
os ângulos dip e azimuth em relação a esses dois pontos, o primeiro, né, e o segundo, correspondente aí ao mouse. Além da visualização, então, 3D, né, e 2D, eu também tenho uma visualização de uma determinada seção. Então, é possível aí, vamos voltar aqui para o modo 3D, se eu ativar esse botão Set Section, o GeoPict irá mostrar ali um plano correspondente à seção ativa. Nesse caso seria ali o eixo XY, né? Ou seja, um plano nos eixos XY do nível 70, que é o último nível aí do modelo de blocos. Se eu movimentar aqui nesses botões, eu posso perceber ali a movimentação do plano. Nesse caso aí ele está subindo até atingir. O mesmo vale para as outras visualizações, né? Então aqui no caso do eixo XZ, eu tenho a seção aqui, né, nesse ponto do modelo e variando aqui as linhas, né? A gente percebe aí o movimento dessa seção. E a mesma coisa para as colunas, né, ou o eixo YZ. Então é a partir desse ponto, aí de leste para oeste, a gente pode perceber aí a movimentação do plano correspondente à seção ativa no momento. É possível, essa visualização é possível porque a gente está aí no modo, né, 3D. Se esse botão, né, Set Section, estiver pressionado e eu pressionar o botão 2D, né, partir para o modo 2D, o resultado será uma interseção desse plano, né, dessa seção, com os objetos visíveis no momento. Então, o resultado disso será aí uma linha, né, correspondente a essa interseção do plano com o objeto ativo nesse momento. Então, vamos ativar aqui o modo 2D. Então, aí a gente pode perceber a linha correspondente a essa interseção. Se a gente tivesse aqui a outra superfície ativa, ela ia mostrar, o programa ia mostrar da mesma maneira. Vamos fazer um teste aqui com o eixo XZ. Vamos pegar aqui um plano intermediário. Então a gente vai observar a interseção desse plano com essas duas superfícies, né? Então, ativando aqui o modo 2D, a gente consegue ver aí a interseção do plano com as duas superfícies ativas. Uma utilidade das medidas de ângulos, né, distância, é observar aí o ângulo de talude, né, da cava. Então, ativando aqui as medidas de ângulo e distância, eu clico na base do pitch e é possível observar aí que o ângulo geral de talude é aproximadamente 39 nessa seção aí dessa cava, né? Voltando aqui, visualização 3D, vamos ativar o eixo XY, vamos pegar aqui um plano, uma cota intermediária. Então, quando a gente ativa o modo 2D, eu vejo aí a linha de contorno correspondente àquela seção. Vamos subindo
e é possível observar aí a visualização da outra superfície, né, que é esse topo. Então, a gente vê aí o contorno das duas superfícies, né, que aparecem aqui na barra de status. Nesse caso, em relação ao nível, elas permanecem fixas, independente de onde o mouse está apontando, porque eu estou com uma seção ativa. Então, essa coordenada 757.5 corresponde ao centro do nível 20. O mesmo aí ocorreria, né, no caso da ativação aí dos planos XZ. Então, nesse caso, é a coordenada norte que ficaria fixa. E no caso aí das colunas, né, do YZ, seria a coordenada leste, né, oeste, que ficaria fixa. Isso porque o modelo não tem rotação. Se o modelo fosse rotacionado, as visualizações dos eixos YZ e XZ não teriam aí nenhuma coordenada fixa, né? Todas iriam variar. Bom, então essas são as três possíveis, né, visualizações: visualização 3D, visualização 2D, no caso aqui do eixo XY, e a visualização da seção, né, ativa, né, de acordo aí com colunas, níveis e linhas, né, do modelo. São aí dos outros, né, dos outros arquivos do GeoPIT. Nós falamos até agora aí, nós mostramos apenas superfícies, né? Vamos mostrar aqui então. Antes disso, vamos observar aqui o menu do botão direito nesses arquivos de superfície que estão carregados. Por exemplo, a S-Final1, ela pode ser visualizada através de faces, né? Ou seja, renderizada através de linhas, que seriam aí os triângulos, né? Visualização dos triângulos, a superfície triangularizada, né? As linhas desses triângulos, ou os pontos, né? Através de pontos. Os pontos brancos, eles representam a modificação, né, que a cava sofreu naquela iteração, ou seja, dada a superfície de topo, esses pontos brancos foram modificados, né, para construir essa cava aí em questão, no caso a cava SF1. Então, essas são as visualizações possíveis, né? É possível também alterar a cor da superfície. Por exemplo, caso eu feche essa superfície e abra novamente, o GeoPIT vai manter a última cor com a cor anterior. Agora sim, partindo aí para os outros arquivos, né? Os arquivos de frente de lavra, né? Mining Area, Geotechnical e ORE-Type, né? Esses três tipos de arquivo, eles armazenam, né, uma informação para cada bloco do modelo. Então, vamos carregar aqui, por exemplo, essa F-Restre, né, F-Restre de restrição.
Esses arquivos eles são visualizados seção por seção, ou seja, eu estou aqui no modo 3D, mas eu informo aqui que eu quero visualizar o eixo XY e o nível 34. Vamos partir lá para o último nível. Então, esse seria o último nível aí do meu arquivo. Eu também posso visualizar nos eixos XZ ou no YZ. Vai exibir as informações da mesma forma. No arquivo de frentes, o mais interessante é trabalhar aí no eixo XY, né? Então, e essas cores, elas podem ser observadas aqui nessa aba Code Colors. Então, eu estou visualizando aqui os códigos das frentes de lavra, né? Mining Area. Então, o azul corresponde aí ao B maiúsculo. O 0, né, que seria aí uma área restrita, corresponde aí ao amarelo, e o vermelho corresponde aí ao A maiúsculo. Da mesma forma, eu tenho códigos aqui para geotecnia e para tipologia. Vamos voltar aqui para a frente de lavra. Eu posso alterar essas cores, por exemplo. Vamos mudar aqui a cor do A para laranja. Então, a cor é alterada. E se eu clicar em Reset Colors, o sistema vai voltar com as cores padrões, né, do sistema. Então, voltamos aí para vermelho. A visualização, então, dos arquivos de geotecnia e de tipologia são semelhantes, né, aos arquivos de frente de lavra. Então, a gente vai focar aqui, vamos mostrar apenas os arquivos de frente. O funcionamento para os outros é bastante semelhante. De superfície, eu tenho aqui algumas opções para o arquivo de frentes. No momento eu estou visualizando pontos, mas eu poderia visualizar aí linhas, né, que seriam os contornos, né, de cada bloco. Vamos passar aqui para a visualização 2D, que fica um pouco melhor. Então, isso seriam os contornos de cada bloquinho aí do modelo. Vamos voltar aqui para os pontos. Então, os pontos que são o centro do bloco, as linhas, né, os contornos dos blocos, e aí seriam os blocos totalmente preenchidos, né, a visualização faces. Eu posso editar, né, esses valores, né, dos blocos. Basta clicar com o botão direito, clicar em Edit. Esse objeto vai ficar em negrito, na cor azul, e ele também vai aparecer aqui em cima, né, em edição. Então, esse arquivo é o que está em edição no momento. Para alterar esses códigos, eu tenho duas alternativas, ambas com polígonos, mas na primeira, nesse primeiro, eu vou digitalizar um polígono. Então, por exemplo, essa área aqui. Então é só clicando com o botão esquerdo. Quando eu terminar, eu posso clicar com o botão direito e o sistema vai entender, né, que o polígono. Então, aqui eu vou clicar com o botão direito, ele vai abrir uma tela. E eu tenho aqui algumas opções. Eu posso alterar os blocos que estão dentro do polígono ou fora do polígono. Eu posso alterar um nível ou vários, né? Por exemplo,
Eu quero alterar todos os níveis, então eu vou do nível 1 ao nível 70. E aqui eu vou procurar, no caso, por todos os códigos e substituir tudo por A. Vamos fazer diferente. Vamos substituir os códigos B por C. Então, ele vai pegar todos os blocos que estão dentro do polígono, em todos os níveis, que tem atualmente o código B, e ele vai passar, vai substituir pelo código C. Eu tenho a opção de salvar esse polígono, então vamos colocar aqui poly 1. Quando eu dou OK, então ele substituiu todos os códigos B dentro daquele polígono por código C. O polígono foi salvo, basta eu vir aqui, ele vai estar disponível. Eu posso dar um duplo clique, ele vai ser aberto. Ele não está visível porque pela ordem aqui, de carregamento. Eu posso trocar a ordem e ele vai aparecer. Então ele está sendo carregado. Eu estou com a opção de faces, ativada, mas suponhamos aqui que eu volte com ele para baixo. Então eu não estou conseguindo ver, mas que eu mude aqui para pontos. Então é claro, ele vai se tornar visível mesmo sendo carregado depois do arquivo de frentes. Vamos voltar ele para cima e aqui para faces. Então ele substituiu aí os blocos B dentro do polígono, pelo código C. Então eu tenho que salvar, Se eu quiser salvar, eu tenho que clicar nesse botão Save. Então ele vai salvar essas alterações. Uma coisa importante aqui observar é que vamos fechar esse polígono. Vamos voltar aqui para o modo 3D. Então a gente observa ali que no último nível ele foi alterado. Essa opção de digitalizar um polígono e alterar os códigos, ela só está disponível no modo 2D. Então se eu tentar aqui, mesmo o arquivo está em minha edição, se eu tentar digitalizar um polígono, não vai acontecer nada. Somente quando eu voltar aqui para o modo 2D é que isso vai ficar disponível. Se eu quiser voltar a um ponto que eu já cliquei, basta eu cliquei. E se eu quiser desistir dessa linha, se eu quiser cancelar esse polígono, basta eu apertar a tecla ESC. E aí ele vai cancelar a ação, então, eu modifiquei aqui os códigos. Basta então eu clicar em salvar. Ele vai abrir uma caixa. Se eu mantiver o mesmo nome, ele vai substituir o arquivo. Eu posso mudar o nome e salvar como outro arquivo. Nesse caso, vamos substituir. Então, substituir o arquivo. Está salvando. Então o arquivo foi salvo. Então se eu fechar o arquivo e abri-lo novamente, a gente vai perceber que as alterações aí foram realizadas, Bom, a outra opção de fazer essa alteração, é utilizar um polígono já existente e não digitalizá-lo, Antes, porém, de mostrar isso, vou mostrar aqui a importação de polígonos que estão aí em um formato CSV. Então, aqui, Import Polygon, eu posso indicar um arquivo CSV, que se inicia com P underline. Nesse caso, vamos importar esse P underline poly2.
Eu vou indicar aqui a posição, né, das coordenadas East North Elevation e o sistema vai importar o arquivo para mim aqui. Então, com esse polígono carregado, a outra maneira aí de alterar os códigos de um arquivo de frente ou de geotecnia, lembrando que o arquivo de tipologia não pode ser alterado, apenas o arquivo de frente e de geotecnia. Então, eu tenho aqui esse polígono carregado, eu vou clicar nesse botão que aqui ele vai me mostrar todos os polígonos carregados. Então, eu estou dizendo que eu quero utilizar esse polígono, e aí as mesmas opções, né, do que foi mostrado anteriormente. Nesse caso, eu vou querer substituir todos os códigos por 0, né? Eu quero travar toda aquela área. Então, ele coloriu tudo de amarelo, que é o código correspondente, que é a cor correspondente ao código 0. Vamos fechar então esse arquivo aqui sem salvar esse polígono. Vamos abrir um outro arquivo aqui de frente. Então, para finalizar, eu vou mostrar algumas opções aí do viewer, né, da visualização. Seria aqui em Settings, Viewer Options. Eu tenho aqui algumas opções. Por exemplo, o background, né, que é a cor do fundo. No momento ela está preta, então vamos mudar aqui para branco e aplicar. Então, o fundo aí se tornou branco. Vamos voltar aqui para preto. Aplicar. Essa segunda opção é a cor da seção. Então, quando a gente ativa aqui a seção, a gente visualiza que o plano, no momento ele está em azul. A gente pode trocar a cor, por exemplo, vermelho. Aplicar. Então, ele está em vermelho, mas essa seção, esse plano, né, ele sempre fica transparente para facilitar aí a visualização. Vamos voltar aqui para azul. Edit Line seria a linha lá de edição, né, de frentes ou de arquivo de geotecnia. Por exemplo, vamos ativar esse arquivo de frentes e vamos editar aí, digitalizar um polígono. Então, olha lá, a cor da linha está azul. Mas se eu trocar aqui para, por exemplo, verde não, roxo. Então, antes disso eu tenho que aplicar. Então, agora sim, a linha digitalizada, né, cor roxa. Vou voltar aqui para azul. Query Line seria a linha lá de informação sobre ângulos e distâncias, né? No momento ela está amarela, então seria essa linha aí de verificação de ângulos e distâncias. Essa daqui é a cor dos limites aí do modelo de blocos. Então, se eu trocar para vermelho e aplicar, as linhas vão ficar. Eu tenho aqui uma opção de exagero vertical no modo 2D. Então, nesse momento ele está desabilitado. Então, eu estou enxergando aqui
quando eu vejo a visualização 2D dos eixos XZ ou YZ, eu estou observando a escala real, né, do objeto. Então, vamos colocar aqui uma seção. Então, essa é a escala real, mas eu posso aplicar um exagero, por exemplo, 1:5, por exemplo, aplicar. Vamos voltar aqui a visualização do estado inicial. Então, eu tenho aí um exagero, né, vertical. Isso é bastante útil aí, dependendo das dimensões do modelo. Vamos desabilitar. Surface Color. Quando eu crio uma superfície, aqui está dizendo que ao carregá-la o sistema vai atribuir uma cor aleatória, mas eu também posso aplicar uma cor padrão, e toda superfície criada, quando ela for carregada pela primeira vez, ela vai vir com uma cor padrão. A mesma coisa para os polígonos. Nesse caso aqui, né, todos os polígonos que são carregados pela primeira vez virão com a cor roxa, né? Então, esses dois aqui que a gente carregou pela primeira vez, eles estão com a cor roxa, mas eu poderia também aplicar uma cor aleatória. Block, aqui estão algumas configurações em relação aos arquivos de frente, geotecnia ou tipologia, né? Blocos serão sempre representados por pontos. Então, por exemplo, vamos fechar esse arquivo aqui de frente, vamos abri-lo novamente. Então, ele está representado aí por pontos. Caso, vamos fechar aqui novamente, caso eu coloque fila de polígonos, ao carregar, eu sempre esqueço aqui que tem que aplicar as modificações, então vamos voltar aqui novamente. Agora sim, eu estou com os blocos totalmente preenchidos. No caso dos pontos, eu posso atribuir um tamanho para o ponto, né? Por exemplo, se eu tiver com a visualização de pontos, se eu mudar aqui para 1 e aplicar, então os pontos ficam menores. Eu posso aumentar aqui para 6, por exemplo, já ficam maiores para 3. O padrão é o tamanho 2, que é esse tamanho. O tamanho das linhas ele seria aplicável quando eu estou com as linhas aqui dos blocos, né? Então, a espessura da linha é 1 atualmente, mas se eu aplicar 3, ela vai ficar mais grossa. Vamos voltar para 1. E aqui está a escala do bloco. Nesse caso, eu estou visualizando 100% do bloco, mas eu poderia visualizar apenas 60%. Vou colocar aqui 60%. Aplicar. Então, estou visualizando aí 60% em relação em cada dimensão aí, x, y, z. Se ele fosse preenchido, ficaria dessa maneira. Eu posso aqui voltar com os valores padrões, né, do sistema. Então, ele voltou com os valores padrões, eu aplico, salvo. Então, é isso. Gostaria de agradecer, e qualquer informação adicional, basta nos contatar. Obrigado.